Você ouviu falar que Product Management é uma área que vale a pena entrar, que tem bastante oportunidade no mercado, que os salários são bons, mas você está na dúvida se vale a pena dedicar tempo, esforço, horas estudando esse assunto? Isso é uma dúvida bem comum e muitas pessoas que fazem migração de carreira pensam nisso, né? Será que vale a pena? Será que essa é a carreira para mim? Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre como é um dia típico de quem trabalha como Product Manager. Eu que já trabalho lá faz 8 anos, 9 anos, e em várias empresas eu já tive várias experiências diferentes e gerencio hoje 7 pessoas na área de produto, né? 7 PMs, e acabo tendo uma vivência que, que eu trago aqui uma média, né, de como que seria essa média de um dia comum, um dia típico de uma pessoa de produto, para você considerar se faz sentido para o que você planeja, e aí você pode estudar mais de cabeça e mais a fundo, beleza? E acho que isso vai ser bem legal por causa que quando, por exemplo, quando eu migrei, né, lá atrás, quando eu migrei para a área, eu vim da área financeira e migrei para a área de produto, eu tinha muita dúvida sobre como que ia ser de fato, né, esse dia a dia, e até mesmo uma coisa que é essencial, que é o que, que as pessoas esperam de mim. O que, que as pessoas estão esperando que eu faça ali como PM. Então, eu acho que é muito fácil você achar conteúdo técnico, cursos, inclusive eu tenho o meu curso que eu dou aula, mas essas dicas do que você faz no dia a dia, que é o que realmente vão fazer a diferença para você ter confiança, é o que eu tento trazer aqui e vou trazer nesse vídeo para você. Então, pega o caderninho para você anotar e qualquer dúvida também pode comentar no vídeo, beleza? Então vamos começar pelo começo, né? Então o começo de um dia, né, a gente pode começar ali, primeiros minutos, a gente vai trabalhar muito com alguma ferramenta de mensagem, né? Ou o Slack, ou mesmo o Teams, né? Da Microsoft, geralmente são os mais usados, em que a gente vai revisar o que tem de mensagem, o que tem de e-mail, se tem alguma coisa que chegou. Daí a gente vai dar uma olhada nas nossas tarefas, o que a gente tem planejado. Então tem gente que usa o Gira, tem gente que usa o Notion, dá para usar também o Google Keep, né, para você controlar atividades, ou outras ferramentas de checklist. Até mesmo, né, uma ferramenta offline, né, que é um caderninho, né. Eu ainda uso bastante caderno aqui, tem bastante anotação, e eu acabo usando bastante o caderno porque, né, sou old school. Beleza? Depois que você faz um check ali para ver o que está faltando e o que você tem dependência, você consegue se organizar e definir a tua agenda, mais ou menos, as suas prioridades, né? Não necessariamente você vai fazer isso todo dia, tá? Eu tento fazer isso uma vez por semana, né? Toda segunda de manhã eu reviso todas as minhas atividades que eu tenho pendentes, né? Eu faço o check ali e finalizo, porque às vezes tem coisa que você fez e você esquece de dar o check. Então, geralmente eu faço segunda de manhã, eu já tenho um horário que eu bloqueei na minha agenda, que é planejamento da semana. Então, tem uma hora que eu vou lá, vejo tudo que eu tenho dependência, eu finalizo e renovo, criando uma nova lista de atividades para fazer, tá bom? É assim que eu faço. E a ferramenta que eu uso, eu já usei todas essas, mas hoje a que eu uso de verdade é o Google Docs. Inclusive, eu já usei Excel, tá? E eu acabei migrando para o Google Docs. Se você quiser que eu faça uma versão explicando como é a minha planilha de controle, comente aqui no vídeo, que você quer ver esse vídeo para eu poder produzir, tá bem? Daí eu explico por que eu tomei essa escolha. A gente também consegue definir prioridades, então você pode definir dessa tua agenda da semana o que vai ser prioritário e, consequentemente, você vai identificar urgências, né, que possam ter prazos, etc. Né? Às vezes você tem que fazer uma atividade até o dia tal e alguns impedimentos. Por que é legal você mapear isso, né? Prioridade, urgência e impedimentos. Porque se você tiver um impedimento, é muito importante você tentar destravar o quanto antes. Porque às vezes, eu preciso de uma autorização de alguém, sabe? Eu preciso perguntar algo para uma pessoa. É bom você fazer o quanto antes essa pergunta, pedir essa autorização o quanto antes, porque ela vai poder demorar um pouco para vir, correto? Então é sempre importante pensar nisso. Seguindo no dia, o que a gente vai fazer? Né? Então agora eu vou dar um exemplo de pessoas, né, da carreira técnica, né, de Product Management, que não necessariamente times super técnicos, mas assim, um PM vai trabalhar com um squad. E nesse squad a gente vai ter rituais, tá ok? E esses rituais da gestão ágil, aqui o mais importante, talvez para esse dia típico, seria a daily, né? Não estou dizendo que ele é o mais importante de todos os rituais, tá bem? Mas ele é um que vai se repetir em quase qualquer metodologia de gestão ágil, vai ter a reunião diária, que é a daily. A reunião diária ela tem essa função de ser mais ou menos 15 minutos. Então ali
aproximadamente 15 minutos que você vai ter com o time para você fazer. E tem que ser rápido mesmo, tá? Tanto que tem algumas metodologias que é chamado de stand-up daily, né? Stand-up em pé. Então seria uma reunião diária em pé para você nem poder sentar para você se acomodar ali e afundar na cadeira. Então nessa reunião diária a gente vai fazer um check com o time, né, de engenharia, de design, ou outras também capítulos, né, chapters que possam ter pessoas que trabalhem dentro do squad e a gente vai conferir como as coisas estão. Então vai fazer esse alinhamento do status. Nesse caso aqui, nós como PMs geralmente temos uma responsabilidade de coordenar, tá? A gente tem essa função de coordenar, de ser como se fosse um gerente de projeto em que a gente vai meio que perguntando para as pessoas o que elas fizeram de ontem para hoje, por exemplo. Como é uma reunião diária, você todo dia consegue perguntar o que a pessoa fez ontem. Então, o que você fez até ontem? Né? O que você fez? Então, cada um vai lá e dá o check, vai falar o que fez. Você pode anotar, né? Ou então pode só ser falado. E nesse momento também tem uma próxima pergunta que é legal de fazer. Se alguém tem algum bloqueio, na mesma lógica que você, quando tiver bloqueio, se alguma pessoa do time tem alguma barreira, algum bloqueio, se ela tem dúvidas, alguém tem alguma dúvida, porque daí, como está o time inteiro reunido, pessoas mais antigas, mais experientes conseguem ajudar as mais novas em um momento bem rápido. Então a gente compartilha conhecimento. Tá? Isso ajuda a gente também a ter o foco. Nesse momento a gente confere então o que foi feito, se tem dúvidas, se tem bloqueios, e define mais ou menos para entender o que vai ser feito no dia, né? Para garantir foco ali no o que a gente vai fazer hoje, né? Vamos lembrar o que a gente está fazendo hoje. Então a daily tem essa função. Tá? Se quiser saber mais sobre a reunião de daily, eu tenho um vídeo inteiro que eu dou um exemplo e explico com o Miro como eu faço reunião diária aqui, como eu faço no meu time. Tá? Explico alguns detalhes, aprofundo. É um vídeo acho que de 15 minutos só para falar da daily. Vale bastante a pena você dar uma olhada aqui no canal. Se inscreva também se não for inscrito ou inscrita e deixa o like no vídeo. O like ajuda demais o vídeo. Eu preciso que vocês deem o like. Tá? O canal é pequeno, é independente, né? Então o like é a forma que faz os vídeos continuarem a trazer e continuarem a performar e conseguir ter mais gente assistindo. Né? Para o YouTube saber que o vídeo é bom. Até porque eu não fico pagando o anúncio. Então, se você gostou do conteúdo, deixa o like. Beleza? E aí, continuando aqui, né, aqui eu estou falando da daily porque a gente está falando de um dia típico, tá? Existem outras cerimônias da gestão ágil que eu não vou abordar aqui, né? Mas, por exemplo, a gente tem a planning, tem a retrospectiva, tem a review, pode ter o refinamento, e elas acontecem a cada 15 dias, tá? Então eu posso também depois fazer um outro vídeo específico dessas cerimônias que acontecem ao longo do mês, né? Mas dando continuidade aqui num outro tópico que eu acho super importante, que a gente acaba fazendo no nosso dia a dia, como PMs, como Product Managers, ou mesmo Product Owners, tá? Isso inclui também, e a gente vai ter muita reunião, muita conversa, a gente vai alinhar, sim, com os stakeholders e conversar com eles, né? Por isso que comunicação é tão relevante na carreira de produto. Provavelmente é uma das principais habilidades que uma pessoa de produto precisa ter é uma boa comunicação, tá? Talvez no meu top 3 aqui eu colocaria organização. A pessoa precisa ser muito organizada. E aí o top 2 eu colocaria comunicação. E em terceiro, ali entre as habilidades ali, provavelmente uma habilidade talvez técnica no sentido de aí depende um pouco do time, tá bom? Acho que se for um time que dependa de criatividade, eu acho que é importante ter criatividade. Se for um time um pouco mais técnico de engenharia, muito próximo ali ao back-end, ter um conhecimento técnico eu acho relevante. Né? E aí você vai construindo uma caixa de ferramentas dessas habilidades, tá? Mas comunicação e organização, independente de onde você for trabalhar como produto, eu acredito que você precisa desenvolver. Se você já tem isso desenvolvido na tua profissão atual, é uma vantagem, né? Então, times exemplos aqui que a gente pode ter reuniões, né? Muita reunião, muita troca de mensagem, responder mensagens em grupos. Então, são os times de marketing, vendas, atendimento a cliente aqui, né? CX, de operações. Aqui são exemplos, tá? Então, aqui são exemplos do que times que a gente poderia interagir durante a semana, durante um dia. A gente pode também conversar com os próprios clientes, né? Pode montar agenda de entrevistas com clientes e também poderia conversar, e nessa intenção, né, a intenção da gente conversar com clientes, conversar com os outros times, muitas vezes vai estar em torno de entender basicamente duas coisas que a gente vai trabalhar, que é, primeiro,
a gente entender as necessidades do negócio, então o que os nossos clientes ou times de dentro da empresa estão precisando, né, para a gente entender o que são as necessidades, dores, oportunidades, né, como que o mercado está reagindo. Então você vai fazer como se esse tipo de conversa é uma maneira da gente estar atualizado e ouvir e mapear, tá? Então acho que uma palavra-chave aqui seria um mapeamento. Você conversa para mapear e entender o que são as necessidades dos nossos clientes. E aí com isso você também pode já negociar prioridades, né? Você vai entender dessas necessidades. Você vai provavelmente ter que passar status, né? Você vai apresentar status dos projetos que você esteja tocando com o seu time. A gente está desenvolvendo uma feature A, B, C, e aí uma está em andamento, uma está quase terminando, uma a gente vai começar, e você às vezes vai negociar qual que é a próxima feature que a gente vai desenvolver. Assim que a gente terminar uma, a gente vai começar uma outra na sequência. Então você vai negociando o roadmap. Você vai negociando e entendendo as necessidades e ajustando e fazendo esse alinhamento de status, né? Como que está o andamento dos projetos. E quando você atualiza o andamento dos projetos, você também pode negociar as prioridades e assim por diante. Vai ficar como se fosse um ciclo contínuo, tá? E dessa forma a gente consegue alinhar as expectativas, né? O que o time espera que você entregue. Então, a gente está prestes a entregar no mês que vem essa funcionalidade. Então você já alinha com o cliente ou você já alinha com times que dependam para que a gente monte, por exemplo, uma agenda, um lançamento, testes, avaliar os resultados, medir. Então é super importante ter essa proximidade, né? Essa conversa. Dando continuidade aqui, agora vai uma parte que é super importante no nosso trabalho, e acho que é a parte mais legal, mas é uma das que mais dá trabalho, que é trabalhar na parte da estratégia, a parte da construção, de fato, da parte um pouco estratégica e tática, né, do produto em si. Então, dependendo do produto que a gente tem, às vezes ele pode estar mais novo, né? Por exemplo, a gente está desenvolvendo uma startup, está começando um produto, às vezes trabalha numa empresa, mas está numa frente de negócio, criando uma solução nova. Ou então a gente já tem soluções, já são antigas, e a gente está pensando em features novas. Ou então a gente já está no meio de um projeto. Dependendo do momento do produto, você vai variar um pouco aqui o que você vai fazer. Mas parte do nosso dia é sim pensando na estratégia. Então a gente vai poder trabalhar na parte estratégico, tático. Né? Quem não sabe a diferença entre a parte estratégica e tática, fica o convite aí para conhecer o meu curso de Product Management, né, na PRD Academy, em que eu ensino todos os passos de gerenciamento de produto aqui na minha formação de Product Manager, para você aprender todas as etapas de gerenciamento de produto, entender a diferença entre planejamento estratégico e de escolhas e definições táticas que a gente tem que fazer. Eu tenho até um módulo aqui chamado Estratégia de Produto, em que a gente vai falar sobre estratégia, priorização, tem atividade prática nesse módulo, visão, a relação entre visão, estratégia e a questão tática. É um dos melhores módulos que eu tenho, acho que no curso, vale muito a pena. Só feedbacks positivos aí de muita gente, já mais de 300 alunos já fizeram o curso, quase todos já empregados na área, né? E nessa parte da estratégia, a gente vai muitas vezes vai ter que escrever documentos, né? Escrever o discover, mapear, vai ter que entender como estão as métricas, os dados, pensar em hipóteses, né? Dependendo do momento do que está o produto, tá ok? Decisões mais táticas vão girar em torno de decisões ali entre 1 mês e 3 meses, né? Ou decisões do dia a dia, e uma parte de uma visão mais estratégica, uma coisa mais de longo prazo, tá? Então, se a gente está fazendo o discover, vai começar a documentar. Então a gente vai revisar e entender o nosso roadmap. Então a gente vai pensar no roadmap, que é esse planejamento ao longo do tempo. Ao longo do tempo, o que a gente vai fazer, o que vai ser feito antes, o que vai ser feito depois. A gente ajusta e cria o backlog nesse processo. Para gerenciar o backlog, a gente vai priorizar ele. Então as coisas começam a se amarrar aqui. Então esse tempo ele é extremamente relevante, né, para quando você for comunicar, você ter consistência, né, do que você fez, né? Então esse aqui, digamos assim, essa é a parte mão na massa que a gente tem de trabalho de produto, tá? E é legal até porque eu tenho outros vídeos no passado, ou mesmo shorts, né, que a gente tenta fazer um shorts, né, um vídeo curtinho, 1 minuto ali tentando explicar. E eu já vi comentários assim, gerente de produto então só faz reunião e é isso.
Não, não é só reunião, tá, galera? Eu acho que de tudo que eu passei até aqui, 30% do tempo realmente vão ser reuniões e 30% vão ser um trabalho com uma parte mais estratégica, tática de produto, tá? Então tá no mesmo nível, que tá no mesmo balanço aqui. Aqui geralmente não vai ter reunião, né? É um trabalho em que você vai depender de concentração para você construir. E aí os outros 40% ali você vai, é, dependendo do projeto, vai balancear entre essas situações, tá? E para a gente finalizar aqui, vamos finalizar, né, esse encerramento aqui, né? O encerramento de um dia de típico, né? Um dia típico você vai encerrar, você pode, nesse final do dia, monitorar como foi o andamento, entender se teve alguma finalização, alguma entrega, até porque isso pode ser uma definição ali para a continuação da semana, para o próximo dia. Você pode anotar o que você tiver dependência. Eu tento fazer essas pendências assim na hora, tá? Eu não deixo para o final do dia para anotar as pendências, tá? Eu já tive um time block no final do dia só para fazer isso. Conheço gente que ainda tem também, que faz e trabalha dessa maneira. Pode ser um jeito para você. Eu tento fazer na hora, tá? Então, por exemplo, assim que eu termino uma reunião, eu já vou lá e anoto se eu tenho pendência daquela reunião ou um follow-up para fazer. Acho um pouco mais prático, mas nem sempre dá, né? Então, flexibilidade aqui é a chave, mas é importante fazer essa atividade. Se preparar para o dia seguinte, pensando o que eu vou fazer logo de manhã. Às vezes até você olha a agenda do dia seguinte. Já é super importante, né? Às vezes chegar no domingo, já dá uma olhada em como que vai ser a sua agenda na semana para você já se preparar mentalmente. E uma questão mais reflexiva aqui, que eu acho que é importante, a gente refletir sobre o que a gente tomou de decisão, o que a gente aprendeu, porque é assim que a gente fixa e melhora como pessoas, melhora como profissionais e como gerentes de produto. Super, super importante também. Você refletir para que você consiga aprender e não fazer as coisas no modo automático, né? Porque uma das coisas que a gente tem que combater como product managers são os vieses, né? Você agir por viés, geralmente você vai tomar decisões erradas. Então, creio que é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Deem uma olhada nos outros vídeos que eu tenho aqui no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.